esta apresentação está sendo gravada, ok? Muito bem. Então vamos lá. O que significa MIC? MIC é uma abreviação para um mínimo de informações necessárias para a publicação de resultados de PCR, de experimentos de PCR em tempo real. Então, resumidamente, eles são uma série de diretrizes que foram descritas para uniformizar e para dar consistência às informações para a publicação dos experimentos de tempo real, certo? Elas são um conjunto de protocolos para conduzir, relatar esses experimentos e dados para que as coisas fiquem uniformes. Nós sabemos hoje em dia que, especialmente após o advento do NGS e hoje em dia o diagnóstico molecular muito utilizado através de PCR em tempo real, no mundo inteiro nós temos diferentes técnicas, metodologias, instrumentos, reagentes, operadores, certo? Então, tudo isso pode trazer uma série de incongruências ou dificuldade, tanto de entendimento, como de reprodução, até de confiabilidade das informações geradas. E o MIC é um artigo que foi publicado observando esse panorama e observando essa preocupação, com sugestões generalizadas sobre os procedimentos básicos, tanto na forma como os dados devem ser coletados, certo? Bem como eles são produzidos. E com isso eles estabeleceram essas diretrizes que foram amplamente reconhecidas e aceitas pela comunidade científica para melhorar de fato a qualidade e a uniformidade dos trabalhos científicos, certo? Então essa é a ideia do MIC. E na verdade olha só, ele nos protege, ele vai trazer robustez e nos proteger de duas maneiras diferentes. Então não só isso gera uma linguagem mais uniforme, por incrível que pareça, falar PCR em tempo real, uma linguagem não uniforme, sim, exatamente pelos motivos que eu citei. Não só ele traz uma linguagem mais uniforme, tanto para o entendimento do resultado que está sendo proposto, análise do resultado que está sendo apresentado, tá? Como também nos traz uma série de alertas, digamos assim, para que nós possamos seguir, né, e considerar na hora de estabelecer o nosso protocolo, de fazer os experimentos, estabelecer um diagnóstico, ou simplesmente de você fazer produzir aquele resultado importante da sua publicação, que é baseado em PCR em tempo real. Então, ele vai trazer, no fim, acho que ele traz esses dois aspectos muito importantes, de validação e uniformidade da linguagem dos resultados que são publicados e apresentados na comunidade científica, bem como um guia para o usuário para não esquecer de alguns dados importantes, fatos importantes a serem considerados. Então, no final, eu vou, já dando um certo spoiler, eu vou apresentar para vocês um checklist que foi gerado a partir do MIC. Tá? Primeiramente, nós vamos apresentar para vocês os 9 passos. A brincadeira americana adora isso, então pergunte ao Mike os 9 passos de sucesso para o seu PCR em tempo real. Mas eu vou apresentar os 9 passos que o Mike apresenta, certo? Os 9 passos que ele aborda. E, então, infelizmente, essa vai ser uma apresentação um pouco diferente, um pouco mais teórica, tá? Mas, ao final, é uma coisa muito útil, eu vou apresentar para vocês realmente um checklist baseado nesses 9 passos. E isso pode ser extremamente prático e informativo, além de auxiliar demais no dia a dia. Ok? Então, esse é o nosso tema de hoje. E vamos começar, né? Então, assim como eu citei, o Mike foi um artigo inicialmente publicado em 2009 para justamente
olha só, você olha uma figurinha dessa, né, um PCR em tempo real, e, bom, fica difícil interpretar, fica difícil você entender o que aconteceu. Então, essa publicação, que essas informações, na verdade, essa iniciativa é uma iniciativa do MIB, que é o Minimum Information for Biological and Biomedical Investigation. Então, foi conduzido por uma instituição bastante séria, né? E as principais deficiências técnicas que eles identificaram: armazenamento, proteção e qualidade do ácido nucleico, do seu DNA, do seu RNA. Então, isso produz resultantes absolutamente variáveis. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Má escolha de primers, má escolha de enzimas para transcrição reversa, tá? E as sondas para o PCR em tempo real. Análise estatística e análise de dados inadequada. Tá? Então, essas deficiências técnicas têm um impacto enorme na validade e na qualidade da interpretação do seu resultado. Além dessas deficiências técnicas, existem deficiências ou problemas que são agravados pela falta de informação. E essa falta de informação eles apuraram basicamente em 3 aspectos, né? Na aquisição e manuseio da sua amostra, o que é fundamental. Isso, obviamente, vai impactar e pode explicar resultados que você obteve, né? A qualidade e integridade do RNA e do processo de transcrição reversa. Todos nós que temos familiaridade com biologia molecular, especialmente os que tiveram a oportunidade de trabalhar com RNA, nós entendemos que realmente, né, RNA é muito delicado, precisa de bastante cuidado, precisão para trabalhar com RNA, é uma molécula muito instável e a integridade do seu RNA impacta contumazmente, né, os seus resultados. E a eficiência e os parâmetros de análise do PCR. Bom, aquela coisa, qual agente de referência eu vou usar, qual o meu CT, como é que eu faço a minha análise. Então, parece muito simples, mas se você coloca essas deficiências juntamente com essa ausência de informações, é um cenário bastante perigoso para a interpretação e validade dos resultados de PCR em tempo real. O primeiro passo é desenho experimental. E o que significa esse desenho experimental? Muito bem, o desenho experimental ele vai abranger tanto aspectos de conceitos e nomenclatura. Por exemplo, tem muita confusão do que é reprodutibilidade, repetibilidade, duplicado técnico, duplicado experimental, certo? O que realmente significa acurácia de um experimento, né? A especificidade analítica, especialmente para a parte de diagnóstico, tá? E essas nomenclaturas são muito importantes, tanto para a pesquisa como para o diagnóstico, né? Então, se você não tem a nomenclatura uniformizada, você vai, em várias situações, falar algo querendo dizer outra coisa. Isso leva a um problema muito sério, né? Então, aqui a gente existem vários itens que nós poderíamos discutir aqui, especialmente os que falam de especificidade, de sensibilidade, mas é importante saber que essas nomenclaturas elas são muito importantes de serem entendidas com precisão, tá? Esses conceitos. O paper, como eu citei acima, ele traz várias definições. Então, isso realmente é algo que vale a pena ser consultado. A gente poderia fazer um webinário todo só com esses conceitos. Quem sabe fica para uma próxima sugestão. Ainda referente ao desenho experimental, é muito importante você definir o seu grupo experimental, definir o seu grupo controle e deixar isso muito claro. As informações a respeito da sua amostragem, de quem conduziu os experimentos, o usuário, ou seja, o operador, é muito importante. E quem contribuiu o que com esse experimento? Olha,
Não, eu peguei o primer de um colaborador. Mas qual colaborador? Isso precisa ser dito, isso precisa ser sempre deixado de forma detalhada. Por quê? Como nós estamos vendo, a análise de um experimento de PCR em tempo real, ela é muito mais complexa em detrimento a ser simples, certo? Do que pode parecer. Então, todos esses detalhes são importantes e tem que estar muito bem definido. Amostra, né? A amostra é a primeira potencial fonte de variabilidade experimental, a aquisição da amostra. Então, alguns requisitos essenciais, né, que a amostra e o material da amostra devem incluir na descrição, como a forma, se ela foi dessecada, como ela foi dessecada, como ela foi processada, se elas são congeladas ou fixadas, há quanto tempo após a coleta, em que condições elas foram armazenadas e coletadas. Tudo isso, né, assim como se você processou uma amostra, a massa e a quantidade de amostra que foi processada. Então, a aquisição da amostra é o primeiro potencial fonte de variabilidade experimental nesses experimentos, especialmente, né, para os experimentos direcionados ao RNA. O RNA, então, aqui você tem uma variabilidade ainda mais sensível. Tá? E na parte, a gente entra um pouquinho no próximo passo, mas na parte referente à amostra do processo de extração do seu ácido nucleico, é a segunda etapa mais crítica. Mas aí se refere como a eficiência de uma homogeneização da sua amostra, qual o tipo da amostra, certo? A densidade dessa amostra, o estado fisiológico dessa amostra, por exemplo, se ela é uma amostra parafinada, se ela é uma amostra que foi guardada em DMSO, por exemplo, se ela é uma biomassa que vai ser processada, se é uma amostra complexa, por exemplo, como uma amostra de solo. Então, essa abordagem, você descrever exatamente o processo ou como a amostra está sendo tratada e entrada no processo de extração. Tá? Então, a amostra é o segundo ponto crítico para ser bem analisada e bem descrita, segundo o Mike. Terceiro, o processo de extração do ácido nucleico. Bom, não é novidade para nenhum de nós aqui que trabalha com biologia molecular. A extração, tanto do seu DNA como do seu RNA, você tem, hoje em dia você tem diferentes kits, diferentes procedimentos, certo? Novamente, diferentes usuários. Nós temos hábitos, laboratórios diferentes têm hábitos diferentes. Tá? Então, é muito importante que, quando você usa um kit, se você usa estritamente conforme as recomendações do fabricante, se não, registrar as alterações do protocolo. Se, por exemplo, se ele foi um RNA tratado com DNase ou um DNA tratado com RNase, entendeu? Como você trata possíveis análises de contaminação dessa amostra. Tá? O instrumento que foi usado para extração, o kit que foi usado para extração, como você determinou aqui, chamado CQ, mas o seu CT, né? Como você indica a detecção, qual o seu nível de corte para que uma extração tenha sido bem sucedida. Quais os testes você levou em conta, se você analisou a presença de possíveis inibidores e quais os controles que você usou para abordar esse problema e para fazer esse controle. Tá? E eu deixei por último, justamente uma das coisas que mais chama atenção, certo? E é quase que o intuitivo que nós fazemos, que é a quantificação. Certo? Então, todo esse processo de controle de qualidade que a gente descreveu aqui do seu ácido nucleico, tem dois fatores que além dessa lista toda, dessas considerações todas que eu mencionei, que saltam aos olhos, né, e são bastante intuitivos de ser analisados e detectados. Primeiro é a quantificação.
E dentro da quantificação para o RNA, é o nosso famoso RIM, certo? Que é um indicador de qualidade e integridade do seu RNA. Tá? Muito bem. A quantificação, ela pode trazer um problema enorme. E assim, e aí é muito fácil de entender, certo? Para o seu PCR em tempo real. E existe uma variabilidade bastante grande aqui, que muitas vezes até nos passa desapercebido, que com a quantificação vem a análise da qualidade, como eu falei, se você vai correr o gel, se seu DNA está degradado, se ele não está, se o seu RNA tem o RIM adequado ou não. Mas, ou seja, a sensibilidade dessa detecção, a acuidade dessa detecção é fundamental, certo? Então, aqui nós temos a oportunidade de apresentar para vocês, fazer um pequeno parênteses nessa apresentação bastante teórica, mas de apresentar para vocês algo que nós entendemos ser muito relevante, pode ter um impacto bastante grande nesse passo fundamental dos passos do Mike, tá? Que é a qualidade, a acuidade, a reprodutibilidade da sua quantificação de DNA e RNA. E para isso, agora eu vou chamar o meu colega Alex, porque além de biólogo, ele é um tecnólogo e conhece essas máquinas, conhece o funcionamento das máquinas, conhece a mecânica e a física por trás delas. Já teve a oportunidade de brincar com diferentes sabores, ou seja, marcas e equipamentos ao longo da extensa carreira no mercado. Então, eu vou chamar o Alex e ele vai nos falar um pouco mais sobre o impacto e as qualidades distintivas que a Implane pode trazer para solucionar esse ponto muito importante da nossa lista do Mike. Alex, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Alex, né? Alexander ou Alex. Como o Douglas falou aí, sou biólogo e também sou tecnólogo na área de robótica, aí eu conheço um pouco mais dessas máquinas. Uma coisa que o Douglas comentou, e a gente está na hora de fazer essa palestra, a gente verificou uma importância que tem do Mike, justamente o início dele, né? O que é o início do Mike, né? É justamente a extração, né? Você extraiu a sua amostra e a partir daí você vai ter uma série de experimentos em cima daquela amostra que você extraiu. Então, se você partiu de alguma coisa errada, né? Tudo vai dar errado. Pô, eu tive os maiores cuidados, usei as melhores enzimas, usei os meus métodos, anotei tudo, fiz tudo bonitinho, igual o Douglas estava comentando agora, mas eu parti de uma informação errada, que foi justamente a quantificação da minha amostra. Então, por exemplo, o que vai adiantar eu aí falar que, por exemplo, numa quantificação aí, ou até mesmo de um PCR em tempo real em relativo, eu quero falar o quanto uma amostra está sendo mais expressa do que a outra, se a quantidade de amostras que eu entrei não foi exatamente ao que eu estou calculando. Né? Então, eu estou falando que esse meu RNA é 10 vezes mais expresso durante esse X, mas a minha entrada a minha quantificação de entrada foi errada. Então, ela pode ter sido menos, pode ter sido 5 vezes mais expresso, pode ter sido muito mais, pode ter sido 20 vezes mais expresso. Então, isso realmente vai dar aí um problema muito sério em todo o meu processo. Você pode passar para o próximo slide, por favor, Douglas? Vamos lá. Pode clicar em todos, não tem problema não, tá? Então, o que a gente tem? Tá? A gente trabalha hoje com a Implane. A Implane é uma empresa alemã que produz um espectrofotômetro para quantificação de DNA e RNA e assim sucessivamente, na verdade, proteínas e segue aí. Que ele tem uma diferença, né? Porque a gente colocou de última geração. Né? Tudo vai evoluindo, né? Como, por exemplo, sequenciamento aí. Alguns anos atrás demorou 10 anos para fazer o sequenciamento humano, hoje a gente faz aí em poucas semanas, né? Então as coisas vão se alterando e o espectrofotômetro também.
Então, eles desenvolveram um sistema de espectrofotometria que eu acho que dos pontos mais importantes que ele tem aqui é esse detalhe aqui, que nunca precisa ser calibrado, né? Por que a gente fala isso? Pelo que eu conheço, né? Eu trabalho já há muitos anos no mercado, aí eu conheço bastante gente aí que tem, às vezes, espectrofotômetros que requerem uma recalibração anual, às vezes, né? Ou até em menos tempo. Eu já vi até a cada 8 meses o fabricante fala que você tem que recalibrar o seu equipamento porque a lâmpada perde intensidade, porque o movimento modifica a intensidade. Então, o equipamento precisa ser recalibrado. E o que eu vejo, né, em muitas universidades ou em muitos lugares, né, que essas calibrações, né, geralmente não são feitas durante esse prazo determinado pelo fabricante. O fabricante, olha, todo ano, dia tal, você tem que fazer uma calibração. Geralmente, algumas indústrias ou alguns laboratórios de diagnósticos, eles mantêm essa calibração porque eles têm uma ISO, tem uma série de coisas que isso faz com que o equipamento seja calibrado. Mas em muitos lugares aí, eu acho que todos aí podem se ver aí no laboratório, eu tenho um equipamento lá que precisa ser calibrado todo ano. Quando foi calibrado a última vez? Quando foi descobrir? Nunca foi calibrado. Mas peraí, eu tenho 5 anos desse equipamento, ele nunca foi recalibrado, né? Sendo que precisa de uma recalibração anual. Então, quer dizer, todo aquele trabalho que você está fazendo em cima daquele equipamento, ele está praticamente não sendo válido, né? Não sendo válido. Lembrando que o Mike é uma forma de você fazer um experimento e esse experimento ser publicado, né? Para a gente, eu quero publicar numa Nature, eu quero publicar, né, numa revista importante, eu quero levar o meu experimento porque tem uma forma importante de ter que publicar isso. E, na verdade, o equipamento que eu estou usando para começar a fazer esse experimento, que é a quantificação inicial, ele está descalibrado. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante, que vocês tenham seus equipamentos, somente os nanofotômetros. Quem tem já algum nanofotômetro aí de alguma outra marca, tá? Chequem direitinho o prazo de recalibração, que isso é muito importante, porque às vezes você está lendo ali, tem 100 nanogramas, você vai ver, não tem 100 nanogramas, tem 80 nanogramas, então 20 nanogramas é uma quantidade bem significativa, inclusive aí para fazer até mesmo um sequenciamento, alguma coisa. Tá? Então, uma das vantagens que esse equipamento tem é de nunca precisar ser calibrado, tá? Eles têm uma técnica nova, uma coisa totalmente atual, tá? Que faz com que o equipamento não precise ser recalibrado nunca, 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 tá? Eles garantem a calibração vitalícia. Então, qualquer momento durante 5, 10, 15 anos que você tiver o equipamento aí, você pode ter certeza que o valor que você for ler lá está correto, tá? Um outro detalhe também que a gente joga um pouquinho aqui, bem rapidinho nesse equipamento, é o lance da evaporação da amostra, tá? Eu sei que muitos de vocês têm alguns equipamentos que fazem leitura por nanovolumes, né? Por gota, né? Vamos ser aí mais prático, faz leitura por gota. É claro, fazer leitura por gota é muito mais rápido do que eu ter que pegar minha cubetinha, colocar minha amostra, ir lá, fazer a leitura, lavar a cubetinha, né? Isso era coisa do passado, a gente fazia muito isso aí há tempo atrás. Eu acredito que o Douglas também fez muito de lavar a cubetinha, né, Douglas? Pois é, De usar. a gente pode economizar material, às vezes isso também é muito importante, né? Não tem material suficiente. Então, gastar o Suficiente, mínimo. também aquela. Isso, então muita gente utilizou cubetinhas aí, mas faz já um bom tempo que foi lançado os equipamentos de leitura com gotas, né? Porém, a leitura com gota foi descoberto aí um probleminha muito grave nela, tá? Que é a evaporação da gota. Tá? A gente fez um webinar aí um tempinho atrás que a gente falou um pouquinho sobre esse tipo de situação. Então, eu vou ser um pouquinho mais rápido aqui. Então, o que acontece? Alguns equipamentos, você pode passar isso, obrigado, né? Só voltando aqui, perdão, é que eu não estou com a coisa aqui. Não, pode continuar aí, Douglas, pode continuar. Aí a gente já quer ir para a próxima, né? Aqui ele mostra, né, como é que é feita a calibração, a garantia de calibração por toda a vida útil, porque ele só tem 2 movimentos, né? Ele tem apenas 2 movimentos, e ele tem uma superfície de quartzo que é realmente dura, né? Hoje o quartzo só pode ser riscado pelo
Diamante, tá? Ele é o segundo material mais duro que existe, tá? Então, o quartzo hoje só pode ser riscado por diamante. Então, é uma superfície que as pessoas, às vezes, eu tenho que usar um papelzinho simples aqui, um soft, quase que né, um papel, quase que algodão para fazer a limpeza, né? Estou explicando aqui que não tem necessidade, né? O papel jamais, por mais que o papel seja duro, né? Um papel de péssima qualidade, mas o papel jamais conseguiria riscar o quartzo, tá? Eu falei para vocês, a única substância hoje que consegue riscar o quartzo é alguma coisa, um impacto muito forte, é claro, eu teria que dar uma martelada, né, com alguma coisa muito forte aí, mas alguma coisa em questão de ser diamante, porque o quartzo é um dos segundos materiais mais duros que existe. Então, não tendo aquela necessidade de usar algum papel muito específico, caro, não, tem que usar esse papel que custa uma fortuna para limpar, tal. Não, aqui o nosso equipamento, qualquer papel que você utilizar para limpeza, não tem muito, né, muito detalhe. Então, isso faz com que a garantia da calibração fique por toda a eternidade. Um outro detalhe também, o caminho óptico dele é selado e é fixo, não tem movimentos, então isso também cai também dentro de uma teoria que ele jamais precisa ser recalibrado. Eles já têm aí testes aí de que a calibração duraria em torno de quase 100 anos, tá? Demoraria 100 anos de uso do equipamento para que você precisasse recalibrar o equipamento. E esse teste pode estar aumentando, tá? Mas eles têm mais ou menos uma ideia acima de 100 anos de uso do equipamento. Você pode ir para o próximo slide, Douglas? Um outro detalhe que a gente estava comentando sobre evaporação porque o que acontece? Muitos dos equipamentos de leitura de nanogotas, eles trabalham com esticaço de amostra, tá? O que é esticaço de amostra? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar a minha mão, mas eles pegam a amostra e estica ela pega essa gota e faz um esticamento dessa gota, tá? E essa gota, ela costuma romper nesse esticamento. Se você não colocar um volume suficiente para fazer essa leitura, essa gota costuma romper. Então, tomem cuidado para as pessoas que têm alguns equipamentos que não são da Implane, na quantidade de amostra que vocês colocam, porque essa gota pode se romper durante a leitura. Imagine um dia muito seco, né? Um dia onde a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem, no inverno agora, a gente tem muitas vezes umidade relativa do ar em torno aí de 20%, 25%. Então, imagine você colocando aí 1 microlitro num potinho aberto, né? Então, um tempo seco, isso assim, se evapora. Ou no Nordeste, por exemplo, que tem temperaturas mais altas, tudo bem que a gente tem ar-condicionado no laboratório, mas as temperaturas altas também fazem com que essa gota evapore, né? Então, pela evaporação, você acaba tendo rompimento, né, dessa gota. E o que a Implane fez? A Implane, lá de vez ela esticar a gota, ela comprime a gota. Né? Então, pelo comprimento, né, que a gente chama de compressão, né, de eu esmagar a gota, eu não tenho esse problema de que ela se rompa durante a leitura, ou muito menos que ela evapore. Eu acho que o próximo passo mostra aí. Então, o que acontece? A gente tem aqui uma câmera fechada, tá? Então, ele não fica exposto, tá? Não é uma amostra que fica exposta. Então, ele sela essa amostra dentro de uma câmera, se vocês verem no desenho, fica praticamente fechada e comprime essa amostra. Por que a gente começa a falar bastante sobre esse fato? Porque o fato da evaporação da amostra é o maior problema que eu já encontrei em todos os laboratórios que a gente vinha conversando sobre esse assunto. Porque o que acontece? A pessoa vai lá e aperta, coloca a gotinha, fecha o equipamento e aperta o botão de ler. Aí lá, vamos por lá, deu 200 nanogramas de RNA, legal. Aí você vai lá e aperta de novo, aí já caiu para 180. Aí você aperta de novo o botão, aí caiu para 160. Aí você, espera um pouquinho, mas o que está acontecendo, né? Ou até o contrário, né? Você está aumentando, depende de como é que essa evaporação acontece, às vezes você acaba concentrando sua amostra. Então, cada vez que você aperta o botão,
você lê uma leitura diferente. Aí a pessoa fala assim, mas qual que eu uso, né? É a primeira, a segunda, eu espero um pouquinho, né? Então, se você parar para pensar, aí, teoricamente, a primeira teria que ser a primeira... Era só isso, pronto. A primeira teria que ser a mais correta, porque você colocou lá a amostra, sua amostra ainda não evaporou, não teve um processo de evaporação, ou até mesmo de algum formato, né? E ela teria que dar o valor correto. Mas o ideal, para algumas máquinas, tá? É que você faça um double check, tá? Isso, ou uma dupla leitura. Isso é muito importante. Os equipamentos da Implane, se você fechar essa portinha do jeito que está, e você apertar e vai te dar uma leitura, se você esperar, sei lá, uns 30 segundos e apertar o botão de novo, você vai ter a mesma leitura. Se você esperar mais uns 10 segundinhos de novo e apertar o botão, você vai ter a mesma leitura, tá? O pessoal fica até, você está me enganando, né, Alex? E alguns testes que a gente fez, isso foi super legal, principalmente em congresso, né? Agora a gente está sem congresso, mas os congressos são bem legais, que a gente coloca lá, e a gente leva um lambdazinha lá e o pessoal clica, aperta lá, aperta, dá um valor. Clica de novo, dá o mesmo valor. Aperta de novo, o mesmo valor. Estão brincando, né? Então, vamos limpar, pega, pinga de novo, fecha o botão e aperta, dá o mesmo valor de novo. Vamos, como é que é assim, né? Então, ele garante isso porque o que a gente chama de próxima geração foi justamente essa câmera que foi criada, né? Esse detalhe que foi criado, que realmente fez com que o equipamento funcionasse em perfeitas condições, tá? Então, muito importante, vocês que têm algumas outras marcas de leitores, isso aqui é uma coisa meio que deles só, tá? Por isso que eu falo, porque as outras marcas não têm isso. Geralmente são 2 pininhos que encostam na gota e puxam de volta, e isso fica exposto, tá? Fica exposto ao meio ambiente, não existe uma capa que fecha isso, tá? Então, tome muito cuidado nessa... Tem mais algum outro slide, Douglas? Perdão. Não, agora a gente volta para o Mike. Volta aí, né? Então, tome muito cuidado, simplesmente de trabalhar com... eu não tenho muito amostra, né? Se você tem um pouquinho mais para colocar nesses equipamentos, coloque... vou colocar eles falam que pode pôr 1 microlitro, tá? Coloque um pouquinho mais, tá? Coloquem aí 1,5, 2 microlitros, para você não ter esse problema de uma evaporação muito rápida do seu produto, da sua amostra, e com que faça com que essa quantificação fique mais precisa, tá? É só esse ponto, porque é um ponto muito importante para vocês. A quantificação errada da sua amostra, tá? Faz com que todo o seu trabalho fique errado. Então, se você aí não tem uma boa quantificação, se você não tem aí um bom resultado inicial, você vai ter todo um problema aí a partir em diante, tá? Eu não queria tomar muito ponto dessa item, mas era uma coisa muito importante para se falar. E eu vou passar para o Douglas de novo agora, para a gente não passar muito o nosso tempo do webinário, tá bom, gente? Tá bom, Alex. Obrigado pelos detalhes, pela minuciosa explicação. Então, pessoal, nós entendemos que realmente não só a quantificação é importante, mas fica claro com a apresentação do Alex o impacto, né, e as pequenas variáveis que vão influenciar essa variável do seu PCR em tempo real e que muitas vezes nos passa desapercebido. Tá? Se vocês precisarem de qualquer informação adicional sobre os equipamentos da Implane, entre em contato conosco. Muito bem, vamos para o próximo passo agora. O próximo passo é o passo de transcrição reversa. Tá? Então, nós já ressaltamos aqui a sensibilidade do RNA, um material bastante instável, que degrada muito mais facilmente que DNA. Não esqueçamos que as pontas dos nossos dedos, e portanto, tudo que nós tocamos, está repleto de RNAs, tá? Porque nós temos células mortas e isso fica muito em tudo que você toca. Então, o RNA é extremamente delicado de trabalhar. Dessa maneira, o passo de transcrição reversa se torna um ponto-chave. Tá?
desde a da extração do kit, do como você trata a sua amostra, como você extraiu, né, o cuidado que você tem com o seu kit. E agora, o próximo passo, que é até você transformar isso em cDNA, o cuidado é absolutamente fundamental. Nós já tivemos diversos casos e exemplos de problema quando as pessoas, nossa, mas está tudo certo, eu faço tudo certo, tal, mas eu não consigo detectar meu RNA. E o problema foi a água. O pessoal inadvertidamente usava água comum e não uma água tratada. E aí acabou o RNA, certo? Mas, então, justamente, o detalhamento dessas condições, como, por exemplo, eu disse agora, algo que às vezes para alguns passa desapercebido, mas como simplesmente qual água você usou para tratar o seu RNA, para diluir o seu RNA, mas aqui, indo mais adiante, a quantidade de RNA usado, voltamos à quantificação, os volumes de reação, tempo de incubação, qual tipo de primer você usou? Você usou um óleo DT, você usou random primer, você usou hexâmeros específicos, qual enzima você usou, a temperatura, todos esses detalhes são muito importantes. Bem como, né, como eu disse, como você vai então armazenar a partir daí o seu cDNA produzido. Tá? Então, o passo de transcrição reversa é um passo que merece muito cuidado e também requer todo um registro de informações bastante preciso. Bom, o seu alvo. Quem é o alvo do seu experimento? Qual parte do... Qual transcrito ou qual RNA, seja ele qual for, certo? Você quer detectar. Né? Então, é muito importante você, novamente aqui, fazer toda uma descrição, falar qual gene você quer analisar, perdão, qual o número, o acesso de banco de dados, a sequência que você pretende detectar, certo? O comprimento, a informação sobre como você analisou essa região, se você usou BLAST, se você usou uma outra ferramenta, se você detectou e avaliou a possibilidade de variantes, de presença de introns e exons, né, na sua sequência de interesse. Tá? Então, a análise bastante compreensiva do seu alvo é muito importante. Novamente, não só a análise, mas o registro de todos esses detalhes. Splicing, introns, exons, existem sequências homólogas ou pseudogenes, certo? Ele está duplicado, não está duplicado. Tá? Você fez um alinhamento ao seu alvo no contexto do DNA genômico que você vai usar ou do input que você vai colocar na sua reação. Você identifica a formação de estruturas secundárias na região que vai ser amplificada. Isso tudo pode dificultar muito ou pode ter um impacto no resultado gerado. E muitas vezes ele vai estar lá, a explicação você pode até, sério, muitas vezes procurando um problema, algo que alguém pode ter feito de errado experimentalmente, quando não é isso, é simplesmente a análise intrínseca daquela situação leva a uma situação que vai gerar tal resultado. Então, toda análise e registro das informações sobre o alvo é fundamental. Bom, aqui a gente volta num um outro problema bastante antigo, bastante intuitivo também, que são os primers. O Alex já deu a dica, também que ele é meu amigo, né? Mas ele já deu a dica que nós somos da geração antiga, para não falar que estamos velhos já. A barba branca não me deixa mentir. Mas eu já desenhei primers na mão, certo? Hoje em dia nós temos e assim, muito depois de um tempo você analisa seus primers devidamente e fala, nossa, como meu PCR funcionava. Mas era mais ou menos assim.
Hoje você tem uma série de ferramentas que vai permitir e viabilizar uma análise criteriosa e cuidadosa do seu primer, desde um TM preciso, um TM em condições tamponantes específicas para aquele reagente que você vai usar. Isso afeta o seu TM, estruturas secundárias, estruturas terciárias, como isso pode impactar. Sabemos, hoje temos informações bem sólidas de algumas regrinhas de como desenhar um primer, mesmo usando um software. Quando você tem opção, quando você não tem opção de posição, como qual porcentagem de GC você tem na porção C na porção 5 linha, na porção 3 linha, e assim vai. Tá? Uma sugestão que fica, e quem sou eu, mas eu certamente avalizo o Primer Design. Essa é uma excelente ferramenta e gratuita, e é o que eles sugerem e recomendam. Mas existem várias, a gosto do freguês. De qualquer maneira, a análise detalhada do primer, ou a concepção desses primers, você tem ferramentas disponíveis hoje para que você faça isso de uma maneira bastante detalhada. E dessa maneira otimize muito a chance de sucesso de sucesso e, mais que tudo, eficiência do seu PCR em tempo real. Bom, o 7º passo. Estamos chegando bem próximo do resultado final, né? Dos finalmente, porque agora nós fomos analisando os blocos iniciais, intermediários, finalmente vamos fazer nosso PCR. Temos aqui a nossa amostra bem cuidada, o meu experimento bem desenhado, a amostra bem cuidada, a extração controlada, validado o processo, né, de maneira adequada, o meu DNA ou meu RNA bastante cuidadosamente quantificado e analisado, os meus primers bem desenhados, o alvo que eu quero amplificar bem compreendido, né, onde ele está, em qual contexto, quais são a presença ou não de condições dificultadoras ou limitantes em função do contexto ou da região que você quer amplificar. Vamos lá, né? Vamos fazer o experimento. Então, o protocolo, mais uma vez, os sabores são enormes, a variedade deles hoje em dia, kits, reagentes, protocolos muito diferentes. Justamente por isso, você precisa, como parte essencial, verificar todo o processo. As condições usadas, começando pelo volume de reação, obviamente, as concentrações dos seus primers, das suas sondas, indiscutivelmente a concentração de magnésio, de DNTPs, qual polimerase você usou, qual kit você está usando, você colocou algum aditivo ou algo para evitar a ação de inibidores, qual máquina você usou? Aí é um outro, o Alex nos presenteou com o detalhe da importância de calibração de equipamento. Então, qual máquina você usou? A sua máquina ela está calibrada, né, desde do Peltier da sua máquina, mas também o caminho óptico. Isso está calibrado, está ajustado. A gente pode fazer tudo perfeito, você coloca na sua máquina e ela está com uma descalibração do caminho óptico. Você fala, nossa, não detectei nada. Não, a máquina está com problema, certo? Então, tudo isso é muito importante. Qual tampão você usou? O tampão, nós temos tampões hoje com diferentes fontes de magnésio, tá? Não só no clássico cloreto de magnésio, mas então nós sabemos que a interação tanto do amônio sulfato ou do cloreto de magnésio com DNTPs, com o tipo de tampão que você tem no seu DNA, isso vai implicar inclusive na determinação do TM, da sua reação, enfim. Você
delinear todo o seu protocolo com todos esses cuidados e informações registradas. Tá? E, bom, por fim, eu acho que aqui a gente chega num dos pontos, na minha opinião, um dos pontos mais críticos, certo? Que é o processo de validação. E aqui, eu, sem ser repetitivo, mas obrigatoriamente sendo, aqui nós poderíamos fazer um webinário, e isso pode ficar, se vocês assim desejarem, uma sugestão da validação desse procedimento. Tá? Especialmente para a parte acadêmica, mas notoriamente para os ensaios de diagnóstico, tá? A validação do processo é fundamental. E o que vou aqui só levantar alguns pontos dessa validação. As curvas de calibração, a determinação do que nós chamamos de LOD, ou seja, a quantidade mínima para você fazer a detecção de 95% das suas amostras positivas, os seus controles positivos e negativos, passando por qual gene de referência você usou para fazer essa normalização, né? Se você usou simplesmente um fluoróforo para fazer uma calibração interna, mas mais importante que isso, o seu controle exógeno, né? A amplificação do seu controle, como você determinou isso, quais são os valores com base nos seus controles positivos, negativos e da sua amplificação controle, como você determinou, né, o que a gente chama do R2, como você determinou o seu CT, certo? E, então, isso tudo é muito importante, né? Você validar o seu processo inteiro. Ou seja, você vai basicamente pegar todas essas condições, estando todas ajustadas, analisar todos os passos que implicam na análise dessa amplificação. Tá? Isso ainda fica mais criterioso para multiplex. É fundamental, fica ainda mais detalhado e mais rigoroso. Tá? Então, pessoal, eu vou falar, talvez pareça muito simples, mas dentro de todo esse processo de validação, nós podemos aqui falar de bastante características de um PCR em tempo real, mas a gente pode também começar por algo que, infelizmente, é com frequência negligenciado, que são os controles positivos e negativos. Tá? Então, não tem como você fazer um resultado de PCR em tempo real sem, além de todas as informações até agora, você não definir e interpretar com clareza controles positivos e negativos, seus controles internos da sua reação. Tá? Você definir e analisá-los e, dessa maneira, determinar todos os parâmetros para que você consiga definir um resultado como positivo ou negativo. Tá? A gente não vamos passar muito do horário, mas a parte de validação é uma delícia de falar, mas a gente pode falar um webinário inteiro sobre isso com o maior prazer. E, por fim, análise dos resultados. Análise é a parte final, obviamente. Tá? Então, como você fez essa análise? Quais são as partes essenciais para fazer essa análise? Você determinou o seu CT, você descobriu pontos discrepantes nos seus dados? Entendeu? Qual o gene de referência, como citei anteriormente? Explique, né, tenta entender e determinar qual gene e por que aquele gene de referência foi usado. Entendeu? Como os resultados ele facilita a interpretação dos resultados. Escolher outro gene de referência pode ser importante, ou uma análise mais criteriosa para definir qual deles você vai usar naquela sua condição experimental. Então, esse resultado é fundamental na análise do seu resultado final. Tá? Você usou réplicas biológicas, você usou réplicas técnicas, isso faz parte daqueles conceitos que nós falamos inicialmente. Em descrever e deixar claro, né, qual você usou,
quais você usou e quão reprodutível e repetitivo é o seu resultado. Você fazer isso até intricado com a validação, mas você reproduzir isso com diferentes concentrações da sua amostra. E, por fim, chegar no que a gente chama do Power Analysis, que nada mais é do que você fazer um teste binário de hipótese nula. Tá? Então, você vai, dessa maneira, falar, bom, então o meu resultado é realmente válido. Tá? E, na parte de publicação, isso é em geral, mas para a parte de publicação também é muito importante, na parte de análise, ter os dados brutos, apresentar os dados brutos, os filtros, né, a interpretação, como você usou, os filtros que você usou para interpretar, e no fim o seu resultado final. Então, pessoal, aqui nós chegamos nos 9 passos, e como prometido, eu quero passar por aqui. Isso aqui é muito melhor se vocês tiverem um artigo, a gente pode disponibilizar, já respondendo outras perguntas. Assim, o vídeo estará disponibilizado, o webinário, mas veja, como eu sempre a presença de um checklist do Mike. Tá? E aqui vocês vão ver dois. Por favor, podem fechar, por gentileza. Nós temos aqui essa checklist. E aí você tem a indicação de fatores que chama-se essencial e o outro chama desejável. É o que eu falei. Dentro dessas informações todas, tem uns que são absolutamente essenciais e outros que são importantes e ajudariam muito se vocês tivessem. Então, vamos passar rapidamente por essa checklist para vocês entenderem. Veja, vamos lá, começando. Desenho experimental. Você definiu seus grupos controles, essencial. Você fez algo em colaboração ou em outro laboratório, é desejável essa informação. Qual foi a contribuição dos autores, é desejável. Toda a parte de amostra, descrição da amostra, tá? Se ela foi dissecada, ou como ela foi processada, ela é congelada ou não, se ela foi fixada, como ela foi estocada, informações essenciais. Desejado, o volume e a massa da amostra processada. E assim vai por diante. Aqui a gente vai passar pelos 9 passos, então isso fica muito mais simples, muito mais prático de se colocar o Mike em prática, até entender e analisar na prática, né, o que ele indica e quais são, como a gente traduz toda essa falácia, né, só esses textos que a gente apresentou e foi tentando descrever rapidamente, aqui em itens, tá, para você ir seguindo para todos os 9 passos, da parte de extração, então, extração, transcrição, como você fez a identificação do seu alvo, volta aqui, como você analisou os seus primers, o seu protocolo, né? Olha, qual a concentração você usou de magnésio do NTP, essencial, entendeu? Agora, desejável, qual a composição específica do seu tampão, é uma informação desejável. E a validação, e chegamos aqui na validação que eu citei aqui, essencial, veja, evidência de otimização, especificidade, se você usou Cyber, você determinou o seu CT como, tá? Calibração das curvas, o slope das suas curvas, entendeu? A calibração do equipamento, o range linear de detecção, como você determinou o seu LOD, a evidência, se você fez um multiplex, como você determinou o LOD de cada alvo. Então, isso aqui acaba sendo que a gente espremer e resumir toda a ideia dos 9 passos do Mike, a gente vai ter nesse checklist que, sem dúvida, vai ser muito informativo e, pelo menos, ajudá-los, né, e ajudar o pesquisador, o operador, quem está fazendo o experimento, a observar alguns parâmetros e fatores importantes que talvez não tenham sido observados, começar a prestar atenção em outros detalhes, registrar outras coisas que poderiam passar desapercebido
E isso vai, com certeza, né, transformar o seu experimento em um experimento mais robusto. Tá? A gente está ficando bastante em cima da hora, então, como é que a gente resume essa guia que o Mike apresenta? São diretrizes que visam a confiabilidade dos resultados para ajudar a garantir a integridade da literatura científica, promover a consistência entre os laboratórios e aumentar a transparência experimental. Isso é o grande objetivo do Mike. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Em nome da Sinapse, eu agradeço. Estamos abertos a dúvidas. Sim, como eu já vi que foi perguntado, esse webinário, como está sendo gravado, e será disponibilizado no nosso canal do YouTube. Eu sugiro que vocês acompanhem. Vídeos e webinários estarão lá. Tá? Contatos, se querem conversar um pouquinho sobre o Mike, detalhes, perguntas mais específicas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo. Sintam-se à vontade para entrar em contato com o meu colega Alex, que sabe tudo da parte interna e externa dos equipamentos. E é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim. Perguntas, por favor. Nós temos algumas perguntas aqui, Douglas. Nós temos a pergunta da Priscila Valentim Coelho. Oi, eu tenho dúvida quanto ao passo 7. Diferentes protocolos e diferentes concentrações de primers. Se eu utilizava um kit Cyber e agora eu uso um kit de Evergreen, eu faço o ajuste dos volumes, isso está certo? Olha, a diferença do Evergreen e do Cyber é a sensibilidade do Evergreen. Tá? O Evergreen é um intercalante, um dos de mais última geração. Então, ele traz uma sensibilidade tão grande que ele é o mais recomendado para quem estuda ou faz análise de HRM. Tá? Então, você pergunta se as concentrações de primer, lembrem-se, né, todo experimento de PCR em tempo real especificamente, como nós estamos falando, eu costumo dizer que PCR, ainda mais PCR multiplex, é uma arte. Tá? Então, qualquer variável que você... Isso o Mike acabou de nos apresentar. Qualquer variável que você traga para o seu experimento, você vai ter que analisar, validar. Tá? E isso significa, possivelmente, fazer ajustes de condição. Tá? Em geral, aqui, de maneira bem genérica, isso não se aplica a casos específicos. Em geral, se você simplesmente mudou de Cyber para Evergreen, mantendo-se o mesmo DNA input, ou seja, o seu alvo, né, a qualidade do DNA que você usou como molde, o seu RNA, na verdade, o DNA depois, como o seu cDNA que você usou como molde, a enzima, as concentrações, se você não mudou mais nada, a princípio você não precisaria fazer grandes mudanças. Repito, isso tem que ser validado e analisado empiricamente, ok? Mas o que você certamente pode ver é uma pequena variação em intensidade, intensidade do seu resultado, talvez uma normalização com seus controles, porque talvez o CT que você vai começar seja um pouquinho mais baixo do que usando o Prime, do que usando o Cyber, mas isso você vai identificar para os seus controles e para a sua curva de calibração, da mesma maneira. Tá? Então, se você fizer uma análise de HRM, você pode ver picos mais específicos, mais sharp, mais altos. Tá? Por quê? Porque o Evergreen ele é um intercalante diferente. Ele não deve mudar o seu resultado final. Ele deve tornar o seu resultado melhor, tá? Porque ele vai trazer mais intensidade e mais especificidade. Ô Douglas, ela também comenta aqui na mensagem que ela falou o seguinte:
ela usava com o kit de Cyber. Ô Priscila, se você quiser ligar o seu áudio, você pode conversar, você prefere? É o que você está falando que o Evergreen pede. Olha, Priscila, eu repito, né? Se você tem padronizado o seu experimento com o Cyber e vai migrá-lo para o Evergreen, você vai fazer a validação. Então, você vai repetir o seu experimento nas mesmas condições na presença do Evergreen e vai ver o resultado, né? Eu sugiro sempre começar pelo recomendado pelo fabricante, sempre. E a partir daí você vai ter que fazer a parte de validação e comparação. Talvez o resultado seja um pouco diferente. Talvez se você use 75 nanomolar, ao invés de 100 nanomolar de primer, vai ser nenhuma diferença. Né? Talvez nenhuma diferença. Então, não tem problema. Ali ele dá um range médio geral para que o experimento tenha sucesso. Mas nas suas condições, você vai ter que testar, entendeu? Isso as variáveis do PCR são tantas, elas são tão imbricadas. Veja, a quantidade de primer que você vai usar, olha só, pode estar relacionada muito antes de Cyber ou de Evergreen. Vai estar relacionado à quantidade de magnésio que você usa na sua reação, a composição do tampão que você usa na sua reação, a qualidade do primer que você vai usar, tá? Qual o TM que você vai usar. Isso vai ser um impacto muito maior do que, de fato, a diferença de Cyber ou Evergreen. Tá? Então, não tem como você prever simplesmente pela mudança de intercalante. Lembre-se, esse é o intercalante que você vai detectar em tempo real quando você tem a formação da dupla fita de DNA, certo? Então, daí você tem um pico de sinal. É aí que se você, olha só, às vezes por inespecificidade, veja, talvez uma resposta mais genérica seria essa. O Cyber Green, ele talvez não. Bioquimicamente, ele pode dar mais background na presença de mais primer, porque ele, apesar de se ligar com menor preferência e eficiência ao primer, ele pode se ligar a primer. Especialmente se você tiver uma quantidade exacerbada de primer e ele formar muito dímero, então ele pode te dar um background maior. O Evergreen, pela maior especificidade de ligação, né, ele se liga tanto a minor groove como a major groove da dupla fita. Ele talvez aí que tá, ele vai permitir você usar uma quantidade maior de primer em detrimento a um background que atrapalha a sua análise. Tá? Então, mais ou menos por aí. Lembre-se, fundamental. Isso é um ponto interessante, porque veja, vamos tentar usar o Mike no sentido contrário. Quais são os impactos, ou quem está mais proximamente relacionados para um sucesso de um experimento ali relacionado à quantidade de primer? Tá? Então você tem que lembrar a interação, primeiro, a qualidade dos seus primers, se eles formam estrutura secundária, se eles formam dimer, qual o tampão que você está usando. Os seus primers, veja, o magnésio vai interagir vai ser importante a quantidade de NTP, vai ser importante a quantidade de magnésio e, portanto, consequentemente, o TM que você vai usar. Essas coisas são muito mais imbricadas em função da quantidade de primer do que o seu intercalante. Tá? Entendi. Respondi. Entendi. Não, eu fiquei na dúvida, né, por conta da bula do Evergreen, e eu nunca vi usado, e a concentração de primer é diferente, aí eu fiquei na dúvida, porque eu usava um, tinha que usar o outro, e eu fiz o PCR e não amplificou nenhuma amostra. Bom, então, talvez o problema seja anterior ao seu intercalante. Né? Se ele simplesmente não amplificou porque você usou
Evergreen ao invés de Cyber, isso não é quase garantido o problema que você está tendo. Tá? Porque você não vai deixar de ter um resultado positivo só por usar um intercalante diferente. A não ser que o resultado anterior seja um resultado. Imagina que pode ser um resultado baixo, um background, você está interpretando como positivo, e a hora que você usa um intercalante de maior especificidade, você não vê mais. Seria só nessa situação. Tá? Outras situações, eu não imagino como ele trazendo um diferencial no sentido de detectar ou não detectar. Ele vai impactar a qualidade da detecção. Isso sim. Entendi. Certo? Entendi. Sempre comece um processo de validação partindo das orientações do fabricante. Essas orientações, elas estão ali por um motivo muito importante. Certo. Significa que só nessas condições o seu reagente vai funcionar? Não. Significa que os testes que foram feitos indicam que nestas condições ou nessa variação de condições o seu experimento deve funcionar. Agora não significa que saindo dessa recomendação, você não. Cada caso é um caso. Tá? Como eu disse, PCR é uma arte e a palavra é validação. E mais do que isso, entender o que cada reagente, o que cada item ali traz para a sua reação. Como eu disse, o que interage mais com o que? Né? Se você mudar, de repente você fala assim, nossa, Douglas, já aconteceu, tá, Priscila? Então, veja, eu mudei o volume da minha reação e mantive tudo igualzinho, mudei o volume, não funcionou. Eu falei, bom, logicamente, né? Então, você mudou a concentração de tudo. Então, é natural que o seu PCR não funcione. Claro que é uma brincadeira, não é esse caso, mas é só para a gente entender que varia. Se você mudar a quantidade de DNTP, você pode passar a não funcionar o seu PCR em uma situação mais sensível. E aí você fala, imagina, por que o DNTP não vai fazer no fundo? Se não, ele está imbricado, né, numa série de características que podem... Meu PCR pode estar num nível de sensibilidade tão fino que pequenas variações vão fazer ele não funcionar. Mas não imagino que seja em função do Cyber Green, do Evergreen, em detrimento ao Cyber. Sim, você havia falado, né, sobre o processo de extração e quantificação. Se a quantificação ela deu um valor errado, isso pode ser também um motivo, né? Dependendo do aparelho que eu utilizei. Sim, vamos lá. Então, você vai ter a sensibilidade do seu equipamento e a sensibilidade dos seus reagentes. Né? Se você usar uma quantidade muito pequena, você não vai detectar. Faz de conta que você vai quantificar um vírus, que está em voga bastante hoje em dia. Certo? E a gente sabe que a partir de uma quantidade mínima, ele não vai detectar. Por isso que nós determinamos um LOD, certo? O limite de detecção. E a partir de se usar uma quantidade muito grande, nós sabemos também que para PCR em geral, mas assim, especialmente para PCR em tempo real, se você usar uma quantidade muito grande em excesso de DNA, ele pode inibir a sua reação de PCR, o que é muito comum. Então, se for uma diferença grande nesse aspecto, sim, a quantificação errada vai te trazer um grande prejuízo, mas isso, repito, vai ter que estar numa condição muito limiar. Por exemplo, você tem, sei lá, meio nanograma, sei lá, 0,01 nanograma por microlitro. Nossa, passei do limite de detecção do meu equipamento, entendeu? Então, claro, a quantificação, ou se você está fazendo algo comparativo, aí sem dúvida alguma, né? A diferença de 10 ou 12 vai impactar muito o seu resultado. Não vai ser de funcionar ou não funcionar, mas vai ser a comparação. Entendi. Tá bom, obrigada. Imagina, se você tiver mais dúvidas, sinta-se à vontade para escrever para nós. E
e eu posso conversar com você mais detalhadamente uma outra hora. Certo, tá bom, obrigada. Nada, disponha. Luciane, você tem uma dúvida? Você vê se você tem um... Então, o meu... Tem a Beatriz primeiro, Douglas, perdão. Desculpa, vai lá. Alex, você vai controlando. Desculpa, Douglas. Tem a Beatriz Lobato. Os valores de CQ da curva padrão podem ter pequenas variações entre os ensaios? Olha só, Beatriz. Podem ter pequenas variações. Podem. Mas isso passa por o que a gente falou. Essas variações, elas podem estar correlacionadas à quantificação, tá? E a quantidade de material. Elas podem, certamente podem, mas isso, desde que você entenda que é justamente por isso que você usa esses controles, e isso vai indicar uma variação intrínseca ao seu processo, à sua maneira de quantificação. Claro, ela pode ter, e isso você vai usar para balizar a análise do seu resultado, do seu alvo final. Por final, aqui temos a seguinte, temos agora a Luciene. Ela agradece a apresentação e ela gostaria de saber se tem alguma recomendação para experimentos de qPCR para validar expressão relativa de um gene-alvo que não representa amplificação no tratamento controle. Não, acho que não, né, Douglas? Você precisa ter os dois, tanto no controle quanto no... Por favor, Alex, repete para nós. Ela quer saber se tem alguma recomendação para experimento de quantificação relativa de um gene-alvo que não apresenta amplificação no tratamento controle. Bom, Luciene, se você quiser se explicar um pouco melhor, pode abrir o seu áudio. Imagina se você quer usar um controle exógeno e não um controle que amplifique simultaneamente, vamos dizer, um outro alvo genômico, certo? Daquilo que você está usando. Mais ou menos, por exemplo, você quer amplificar o gene X presente num genoma de um organismo que você está extraindo. E você vai usar como controle o gene Z, presente nesse mesmo genoma, mais ou menos isso. Para você... Oi, desculpa, fale, Luciane. Bom dia, desculpa, acabei te cortando. Então, na verdade é o seguinte, a gente tem um experimento onde a gente superexpressou um gene, né, no organismo, e aí a gente gostaria de fazer essa quantificação relativa, só que, na verdade, em condições normais, o mesmo gene não está sendo expresso. Então, quando a gente faz a qPCR, ele dá uma curva indeterminada para o controle e ele tem uma amplificação no superexpresso. Então, nessa situação é que... Aí que tá. Qual que é o controle que você está usando? O organismo não modificado. Então, tem um organismo modificado, onde eu superexpressei um gene, e o não modificado ele não tem nem nível basal da expressão, ele está sendo reprimido. Bom, tem duas coisas que você pode fazer, tá? Na verdade, eu entendo como esse talvez não seja o seu melhor controle, na minha opinião. O seu controle vai ter que ser algo quase que independente, algo que não tenha nenhuma influência de acordo com o tratamento que você faz, ou seja, o que você faz para superexpressar. Por isso que existem os nossos famosos housekeeping genes, tá? Então você vai analisar, vai escolher um desses housekeeping genes e esse vai ser o seu controle, tá? Ou seja, esse vai ser o seu controle, não, esse vai ser o seu controle interno para balizar o aumento da expressão. Na verdade, eu já... Diga. Perdão, na verdade eu já tenho os housekeeping também amplificados, eu tenho amplificação certinha deles, todos ali na mesma concentração. A única diferença que eu vou ter é no gene-alvo mesmo. Então, o Douglas, perdão, eu não sei se você entendeu, eu acho que eu entendi um pouco melhor. O que acontece é que o gene-alvo dela, do
E não O material não tratado não expressa o gene, só no... Pois é, será que ele não está sendo... Então, isso que eu ia falar. Bom, primeiro, isso é mais uma pergunta experimental, né? Porque você não sabe se ele está sendo expresso, ou se ele está sendo expresso a nível tão baixo que você não consegue detectar, certo? Se você fizer um experimento somente com o seu gene-alvo endógeno, digamos assim, certo? Sem comparação no mesmo experimento, uma análise individual dele. E, se ele tiver uma expressão super baixa, você vai conseguir detectar. Ou se ele não tiver, essa é na verdade, é uma pergunta experimental. Né? Se ele não tiver quantidade mínima, você não vai detectá-lo. O que você pode usar, só para completar em relação aos housekeeping, alternativamente, o que pode ser feito é você usar a estratégia de fazer um spike na sua preparação. Ou seja, ou mesmo na sua preparação do DNA, ou mesmo na reação. Ou seja, você tem um DNA exógeno completamente diferente, né, do seu DNA genômico, certo? Com concentração definida, totalmente controlado, e você vai amplificar esse spike como o seu controle externo. Tá? Então, talvez isso pode solucionar, se esse for o problema. Agora, se o seu gene endógeno não está sendo detectado, nunca, talvez você tenha que usar uma metodologia um pouco mais sensível, uma outra abordagem para identificar a expressão desse gene. Talvez você tenha que fazer um array, né? Talvez você tenha que abordar isso de uma outra maneira. Eu não sei se eu te respondi e talvez a gente precise de mais informação para entender se o seu problema for porque o seu gene endógeno, quando não superexpresso, você não consegue detectar, a gente precisa ver um pouquinho mais os resultados para entender o contexto. Eu não sei se isso vai ter impacto com o seu gene usado para fazer essa análise comparativa e da expressão relativa. Ô Douglas, pode ser também no caso da forma da extração do RNA, como o outro RNA, você tem uma quantidade maior porque você sabe que toda extração de RNA a gente acaba tendo perdas, né, por alguns processos, até mesmo por alguns kits, ou até mesmo entre o processo de captação da amostra e até o processamento, né, inclusive até a gente tem um produto que chama-se DNA-RNA Shield, que é um conservador de RNA que você mantém por até 30 dias a temperatura ambiente, inclusive até foi muito utilizado na época da Covid agora, porque, inclusive, a gente até, alguns clientes que compram da gente, somente o pessoal do câncer, que entre a extração da amostra, né, que seria uma biópsia, até a preparação desse RNA, né, da extração, você tem um tempo longo. Então, eles utilizam esse produto para que na hora da extração desse RNA, dessa amostra, né, você retirou o tecido, ou pode ser qualquer outro tipo de objeto, pode ser desde plantas, pode ser insetos, uma série de coisas, você coloca nesse líquido, ele preserva esse RNA. Então, às vezes, não é que você não tenha, você não consiga detectá-lo, mas pode ser que a quantidade que tem é tão pequena e o seu processo de extração desse RNA, você tenha perdas, né, dele de tal maneira que você não consegue detectar no final. A gente teve esse problema que aconteceu no hospital de um câncer, que eles estavam fazendo coleta de líquidos estomacais e eles estavam com uma quantidade muito pequena de RNA. Inclusive, eles estavam até procurando um kit de sequenciamento que trabalhasse com quantidade muito pequena. E a gente conversando, falou, olha, tenta usar esse produto. E eles começaram a usar esse produto e a quantidade de RNA que eles obtiveram foi muito superior. Inclusive, até eles conseguiram utilizar o kit de sequenciamento normal deles. Pode ser alguma coisa... Não, então, exatamente. O que, tentando fazer só resumir o que o Alex está falando, é o seguinte. Sem dúvida, a preservação
um dos primeiros passos ali do Mike é a sua amostra, certo? O segundo passo. Pois é, o que o Alex se refere ao shield, ele faz com que a extração do seu RNA termine, né, ou a sua amostra inicial ela já seja preservada assim que ela é coletada, para evitar a degradação do RNA, certo? Então, veja, se você tem 100 moléculas de um transcrito e 2 do outro transcrito, e o seu RNA sofreu um processo mínimo de degradação, de repente, você não vai deixar de detectar o transcrito com 100 cópias, certo? Mas você pode fazer o transcrito que tem só 2 cópias sumir e você não detectar. Então, sim, sem dúvida alguma, a qualidade, né, o cuidado que você tem com a degradação do RNA faz muita diferença. O Alex está coberto de razão e sim, isso faz diferença. A hora que você quantificar o seu RNA, tá certo que isso tudo é proporcional, né? Isso tudo é relativo. Mas se você tem uma quantidade muito grande, a chance disso acontecer é menor. Mas se você tem quantidades pequenas, aí sim você pode fazer sumir aquele que está menor ou muito pouco representado. Isso é um aspecto. O outro se eu entendi também um pouco da sua pergunta, antes de você fazer análise em função de um gene controle para ver a expressão relativa, olhe para a sua figura, olhe para a detecção do seu gene-alvo de maneira isolada, tá? Sem referência interna, sem comparação de expressão do seu controle. Olha só para a curva dele e vê se você consegue ver algum tipo de indicação de expressão ou de resultado positivo. Tá? Porque a hora que você tira esses parâmetros de normalização, que obviamente eles são importantes, mas se você tirar todos os parâmetros, eu observo o dado bruto, pronto. Se no dado bruto tiver qualquer indício de que haja detecção, certo? Então, mais um indício de que você pode estar trabalhando com quantidades muito, muito pequenas e talvez você tenha que ajustar os seus parâmetros, certo? Para fazer aquela pequena amplificação ser válida, certo? Sabe que eu consegui responder a sua pergunta? Se não, sinta-se à vontade também para entrar em contato, mandar mais informações para a gente poder olhar isso com mais calma e entender qual que é o problema. Tá bom, Luciane? Tá certo, obrigada. Não, respondeu sim. É porque, na verdade, são várias coisas que eu vou ter que testar agora, né? Mas já deu para aumentar as minhas possibilidades no restante da pesquisa. Muito obrigada. Agradeço a você, o Alex e a Roberta também que comentou aqui. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, tá? Para mais informações. Vai ser um prazer. Douglas, temos mais perguntas, Douglas. Vamos lá. Da Thalita. Bom dia. Quando por um acaso não tivermos uma quantificação muito correta de RNA no início e colocamos um input ligeiramente diferente do que gostaríamos para fazer os cDNAs, apesar de um input diferente, deveríamos conseguir normalizar a comparação final entre as amostras através da expressão do gene normalizador? Sim, sem dúvida. E esse é o papel, né? Aí quando você usa a sua referência interna, o seu controle interno, ele vai, digamos assim, exacerbar ou ele vai trazer à tona as diferentes condições que você vai usar, certo? Faz de conta que você está, repito, amplificando o gene X, você quer comparar o gene X em 2 amostras, tá? E o seu controle é o gene Z, certo? Numa você tem 100 moléculas do X, na outra você tem 80. Então você vai comparar, como se a gente estivesse olhando lá a célula bonitinha, intacta, você tem que ver 100 e 80. Ah, muito bem. Como que eu sei que eu vou conseguir fazer essa diferenciação com diferentes extrações? Muito bem. O seu gene, o controle, sua referência, ele vai ser
transcrito e amplificado a partir do mesmo input. Tá? Então, se você está usando o seu gen Z lá, normalizador, que as duas amostras ele tem 5 moléculas, muito bem, se você usar 10 nanogramas ou 100 nanogramas, ele vai ser proporcional para o seu gen de referência, e daí você vai normalizar o seu resultado. Essa é a ideia de você usar um gen para normalizar, certo? Desde que eles façam parte, né? Desde que as condições experimentais, as condições que você vai analisar o seu gen normalizador, certo? Elas sejam as mesmas e sejam representativas para o seu gen-alvo. Foi um dos passos do Mike, lembra? Você definir com precisão o seu gen de referência. Analisar isso com cuidado, entender qual que é o melhor para você usar, certo? Daí sim, quando você determina ele com acuidade de maneira adequada, ele sim vai ser suficiente para você normalizar e identificar a diferença. Ok, Douglas, eu acho a Roberta só voltou novamente sobre o detalhe que os Master Mix já vêm hoje com magnésio, DNTP, praticamente tudo pronto, né? Somente os de QPCR hoje vem tudo pronto, simplesmente para você ajustar apenas as concentrações de primers e sonda. Sim, mas olha só, veja aquilo que eu falei, isso é um facilitador. As condições, a responsabilidade pela otimização das condições experimentais é de quem faz o experimento e depende da sua aplicação e da sua necessidade específica, né? Não é porque veio tanto de magnésio, tanto de DNTP, que você não pode ajustar isso, certo? Aliás, bem observado por você, Roberta, que muitos kits vêm com concentrações, vamos falar especialmente de magnésio, basais, entre aspas, justamente para permitir com que você incremente essa concentração conforme a sua necessidade, se ela houver. Tá? Então, sim, kits, lembre, pessoal, kit, coisas fechadas, eles são fantásticos para facilitar o seu trabalho. Só que eles não devem ser restritivos, desde que você entenda todos os fatores, né? Entenda como você pode e deve fazer uma validação e como você pode variar esses variantes todos para ter um resultado que te interessa, tá bom? Roberta, só terminando aqui um último detalhe que você comentou sobre o detalhe de pipetagem, gente. Bom, as pipetas eu acho que vai entrar junto com os equipamentos, tá? É muito importante que vocês mantenham suas pipetas calibradas, tá? Aí muita gente me pergunta, pô, Alex, de quanto em quanto tempo eu devo calibrar minha pipeta, né? Qual que é a ideia, né? Então depende muito do que você usa. Normalmente quem trabalha com biomol, que é a nossa área que a gente está conversando aqui, a gente fala em confiança, tá? Não é que a gente fala em quanto tempo, é confiança. Quanto de confiança eu tenho que eu estou pipetando corretamente? Então, normalmente quem trabalha com líquidos mais aquosos, que é o caso do DNA em geral, normalmente a gente e tem uma ideia mais ou menos entre 9 e 12 meses, tá? Entre 9 e 12 meses, nós temos uma ideia de que nós temos 95% de confiança de que aquela pipeta está pipetando o volume correto. Conforme os meses vão passando, essa confiança vai caindo para 94%, 90%, 80%. Quer dizer, 2 anos depois que você não calibrou, você pode estar com uma confiança em torno de 60%. Olha para você ter uma ideia. Uma confiança em torno de 60% do que o volume que você está pipetando está correto. Tá? Quem tem uma balancinha no laboratório é muito simples, né? É só pegar lá pelo menos umas 4 casas, pegar uma água destilada lá, calibrar a balança e colocar e pipetar. A densidade hoje, se vocês encontrarem na internet a densidade da água em relação à temperatura ambiente, geralmente você tem uma listinha, mas em torno de 22 graus, mais ou menos, de 1,0
4 zeros, 3, né? 4 zeros e o número 3. Então, você pega esse valor e multiplica por 1,4 zeros e o número 3 para você ter o valor ideal, né? Aí você compara, geralmente nos catálogos de pipeta tem a comparação de qual que é o meu erro máximo que eu posso ter, né? Por exemplo, uma pipeta de 1.000 eu posso ter até 8 microlitros de erro. Uma pipeta de 20 eu posso até ter 0,04, se eu não me engano, de erro, que é o limite máximo que a gente tem. Então, manter as pipetas calibradas também é muito importante. E a Synapse trabalha com a Gilson, tá? Então, quem tiver pipetas Gilson e quiserem fazer a calibração, você pode entrar em contato com a gente também, que a gente faz esse serviço de calibração, tá? Mas só de pipetas Gilson, nós não trabalhamos com outra marca. Tá certo, pessoal. Mais alguma dúvida? Alguma sugestão? Não, acho que acabou aqui. Pelo menos os contatos acabaram, os detalhes acabaram aqui. Então, veja, olha só a importância, e só para resumir aqui, nós tivemos algumas perguntas que eu entendo caem perfeitamente nessa análise do Mike, certo? A gente falou de amostra, a gente falou de quantificação, a gente falou de definição de gene de referência, certo? Até para ver se você consegue detectar a expressão relativa do seu gene ou não, certo? Então, vejam, realmente é pertinente. E esses passos, principalmente aquele checklist, vai ajudar demais a entender o que é importante, o que é necessário, e se a gente está seguindo isso, pelo menos de maneira geral, isso vai ajudar muito a interpretar os seus resultados. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato conosco e nós teremos um prazer em falar mais sobre o PCR. Certo, pessoal? Se não houver mais nenhuma dúvida, com prazer, nós estendemos bastante o nosso horário, mas o que é uma satisfação, sem problemas algum. Obrigado pela presença de todos até agora e até o próximo webinário. Aguardem as notificações, publicações das mídias sociais. Até logo. Ok, gente, muito obrigado por tudo. Um grande abraço para vocês e até o próximo webinário.